As inscrições estão abertas desde as 10 horas da manhã de hoje, através do site do INEP, e podem ser feitas até as 23 horas e 59 minutos do dia 5 de junho. Os documentos necessários para fazer a inscrição são CPF, identidade e o endereço de e-mail válido. A taxa de inscrição é de R$ 63,00 e estão isentos os estudantes da rede pública que estejam concluindo o ensino médio, além daqueles que se enquadram em situação de carência socioeconômica. Os demais candidatos, mesmo que tenham feito ou estejam fazendo o ensino médio integralmente na rede pública, precisarão pagar a taxa. Este ano, não haverá distribuição do cartão de confirmação de inscrição pelos Correios. Por isso, caberá aos candidatos acessar a página de acompanhamento de inscrição do Enem 2015. As provas serão aplicadas durante os dias 24 e 25 de outubro. No primeiro dia, serão aplicadas provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza, que terão duração de 4 horas e meia. No segundo dia, serão as provas de Linguagens, Matemática e Redação, que terão 5 horas e meia de duração. Boa tarde a todos, eu estou aqui, nós vamos continuar, no caso, a falar sobre o Enem. Eu estou aqui com o professor Arnaldo Gomes, que é professor de redação. Professor, explica pra gente, segundo dados do MEC, 529 mil alunos zeraram na nota do Enem, na nota da redação do Enem de 2014 e 248 mil redações foram anuladas. O que isso reflete? Boa tarde. Reflete que grande parte desses alunos não tiveram a capacidade de interpretar a proposta temática, porque o que zera a redação é exatamente a fuga total ao tema. Quanto às anulações, possivelmente isso ocorreu em função do aluno que assina a redação no local indevido, o aluno que faz uma brincadeirinha no texto e, segundo essa avaliação, isso não é permitido. Não seria nem necessário chamar atenção para isso, uma vez que o texto dissertativo é um texto que deve cumprir minimamente as formalidades estabelecidas pela banca avaliadora. Professor, qual é a maior dificuldade na hora de redigir uma redação? O grande problema é que os alunos, por vezes, não sabem utilizar os seus referenciais de mundo, os conhecimentos relacionados ao tema, na hora de organizar essa ideia no texto. E aí terminam caminhando para uma ideia de que a redação seria uma simples subjetividade. Não é. A redação é um processo de escrita a partir do meu ponto de vista sobre o tema, mas não se pode perder de foco que o tema precisa ser cumprido. E aí o aluno precisa objetivamente, de forma argumentativa, organizar essas ideias no texto. Então isso que eu ia perguntar, o que é preciso para fazer uma boa redação, redigir uma boa redação? Olha, obviamente é ter conhecimento do tema, o que não significa dizer que eu tenho que ter estudado o tema antes da prova. Muitos alunos caem em desespero. Mas eu nunca debati esse tema para escrever. Não é preciso isso. Por quê? Porque essa redação do Enem, ela é uma redação em todo o Brasil. Então a própria banca já faz essa redação pensando no aluno que tem um nível de formação mais elevado, os alunos que têm dificuldade, então nunca vai ser sobre um tema que as pessoas não conheçam. O que o aluno precisa fazer é utilizar esses conhecimentos de mundo, selecionar dados, estatísticas, informações relacionadas ao tema. Agora, obviamente, as escolas e os cursos preparatórios precisam trabalhar essa situação em sala de aula, para que o aluno dê um maior dinamismo ao seu texto. E a estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, continua essa estrutura? Obviamente, os elementos estruturais do texto precisam ser cumpridos. Todavia, o MEC essa banca do Enem é muito menos preocupada com os elementos meramente estruturais, que o aluno deve estruturar sua introdução, desenvolvimento, conclusão, mas o que pesa mais mesmo, na verdade, são os elementos da criticidade, que revela o princípio de autoria do texto e, sobretudo, a organização das ideias a partir dos argumentos que são desenvolvidos. O texto ele é dissertativo, é uma opinião sobre aquele tema, mas ele é dissertativo na modalidade argumentativa, o que significa dizer que o aluno precisa utilizar exemplos, trazer conhecimentos de diferentes áreas do saber para que ele possa comprovar a tese que é estabelecida no texto e que já é apresentada logo na introdução do texto. Os argumentos é que vão dar sustentação a esse tema. Independente do ponto de vista, dentro dos limites temáticos, você não pode determinar que o aluno escreva de uma determinada maneira. O que vai contar para a banca é a consistência na argumentação desenvolvida pelo aluno no texto. Certo, então muito obrigada, professor, pelas informações. O repórter Alberto Pantoja visitou alguns cursinhos aqui na capital e nos mostra agora como alguns alunos estão se preparando para as provas do Enem deste ano. Confira na reportagem.
conhecimento de fatos históricos que mudaram o mundo pode mudar também a vida de muita gente, em especial daqueles que disputarão as provas do Enem 2015 no mês de outubro. Ele tem que saber dividir o momento do estudo, o momento da brincadeira. Ele não pode se ater único e exclusivamente para o estudo, porque até uma situação de estafa, o que reduz até mesmo a aprendizagem. Mas ele tem que ser conciso nos seus objetivos. Ingrid, 18 anos, ambiciona ser advogada. A inscrição para o Exame Nacional foi por meio do sistema de cotas. Tem um lado bom porque é um benefício para você, é uma forma de você ter maior condições para entrar, mas isso ajuda, né? Na concorrência e tal, você ter um benefício maior é bom. Com a mesma idade da Ingrid, Thalita quer ser psicóloga e a estreia na participação do concurso traz muitas dúvidas e expectativas. Muita pressão, então a gente tem que buscar foco, disciplinar, nos horários, questão da redação, que realmente vale 1000 pontos. Então a gente tem que ter realmente um foco para poder alcançar aquilo que a gente quer, né? Na aula de português, anacoluto, pleonasmo e regras gramaticais não precisam mais ser decorados. Especialistas afirmam que a prova de 180 questões, mais redação, leva menos em conta a memória e muito mais a compreensão e o raciocínio lógico. E eu sempre reforço em sala de aula, dizendo que nós temos 3 pilares para que nós possamos produzir um bom texto. Cultura geral, esse acervo de conhecimento, o conhecimento linguístico, que é a gramática, e a prática. Sem a prática, você não vai conseguir produzir um bom texto. Em se tratando de língua portuguesa, literatura, redação, então o foco é em cima disso, é a leitura, é a prática. Então, eu estou agora com a Lucy Malba, que é psicóloga e psicopedagoga, que vai nos explicar ainda mais sobre esse tema. Lucy, como nós acompanhamos na reportagem, as questões agora de provas não são mais de memorização, elas são agora de raciocínio, né? Por que dessa mudança? Sem dúvida nenhuma, como o professor colocou anteriormente, o Enem exige um pensamento argumentativo e, portanto, um pensamento analítico. Então, os candidatos, independente da idade que estejam, precisam experimentar isso, desenvolver isso na sua prática de estudos, um pensamento analítico. E qual a maior dificuldade de quem vai prestar o Enem pela primeira vez? Bom, como se sabe, quem vai pela primeira vez não tem a devida experiência, então ele vai precisar contar com alguns instrumentos. A autogestão dos seus sentimentos, né, das suas emoções, então controlar a ansiedade, ter uma rotina prévia de estudos bem programada, bem planejada, são algumas dicas importantes. Controlar a higiene de sono, então horas de sono suficientes, são também dicas importantes, assim como atividade física regular, isso ativa o cérebro, isso é muito bom para quem vai prestar pela primeira vez. Lucy, e como conciliar trabalho e estudo? A gente sabe que algumas pessoas trabalham o dia inteiro e tem poucas horas para estudar. Como fazer para conciliar? Quem trabalha e, portanto, tem os 2 turnos ocupados com sua atividade de trabalho, vai precisar contar com as suas horas da noite, finais de semana e até feriados. Então, para essas pessoas, sim, a administração do tempo é uma variável muito importante. As dicas anteriores servem também para este grupo, ou seja, um estudo estruturado, um estudo planejado, exige para esses candidatos também essa formatação, tá? E como o aluno deve proceder com as disciplinas que ele tem mais dificuldade? Quando se pensa numa rotina de estudos, se orienta que as pessoas comecem por aquelas disciplinas, aqueles conteúdos que mostram mais dificuldade para o candidato. Ao contrário do que muitos fazem, que deixam aquelas mais difíceis para depois. Não, a ideia é que as mais difíceis sejam vistas primeiro no seu tempo de estudos e posteriormente aquelas que você tem mais domínio. Isso te motiva, isso garante um desempenho melhor. Certo, então Lucy, muito obrigada pelas informações. Cirlan, Edmilson, voltamos com vocês.